Quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Para mim é mais um motivo de alegria quando nós estamos aqui na casa do Senhor, trazendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos liberta, né? Glória a Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra do nosso Deus. E a palavra que o Senhor me trouxe a esta noite se chama, pode colocar aí para mim, pastor Maurício, fazer um favor. Esta palavra ali, ó, murmuração, né? Quem é que sabe o que é murmuração? Vamos lá, vamos participar. É reclamar, o que mais? Queixar, que mais? Falta de gratidão, que mais? Resmungar, né? Que mais? Protestar. Esta palavra, ela está em desacordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Vocês sabiam disso? Vocês sabem que essa palavra murmuração é um pecado grave, que às vezes está no nosso dia a dia e às vezes não estamos percebendo. É um pecado grave que traz sérias consequências, graves consequências para a nossa vida, tanto a nossa vida física como a nossa vida espiritual. E eu estava preparando essa palavra, né? Porque, Senhor, às vezes somos pessoas tão murmuradores, não estamos contentes que aquilo que o Senhor nos dá, nós queremos às vezes sempre mais, muito mais daquilo que o Senhor está nos dando, mas nós estamos murmurando. Por isso que a murmuração, ela azeda a nossa alma. A murmuração, saiba que é uma ingratidão. Ingratidão contra quem? Em primeiro lugar, contra Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que tem nos dado vida. Estamos sendo ingratos para com o Senhor, porque nós, seres humanos, queremos sempre mais. Aquilo que nós temos não está bom, não está satisfeito. Quantas vezes você e eu, às vezes, temos murmurado contra o nosso Deus? Murmurando contra a nossa própria vida. Tem gente que não está contente com a sua própria vida. Tem gente que está insatisfeito com aquilo que você é. Eu queria ter o cabelo liso. Outros, eu queria ter quem tem o cabelo liso, quer o cabelo cacheado. Quem está magro quer ficar gordo. Quem está gordo quer ficar magro. Nunca está contente. Se olha no espelho, eu gostaria de estar assim, Senhor. Né? Não está contente com o que você é, com o que você tem. Às vezes está murmurando porque o dia está chovendo. Hoje o dia está chovendo. Não está bem. Hoje o dia está ensolarado. Que sol quente. Saiba que para você às vezes está quente, mas para aquela outra pessoa o dia ensolarado vai ser uma bênção para uma outra pessoa. Por exemplo, que vende os seus sorvetes, os seus picolés na rua. Ele precisa daquele dia quente. E você não está olhando para o seu próximo. Você está olhando somente para o seu próprio umbigo. Você não está feliz com a família que você tem. Jesus, aquela família que eu tenho é uma bênção, Senhor. Mas esta família, saiba que esta família é a família que Deus te deu. Amém? Amém. Filhos. Às vezes tem mães, pais que não estão contentes com seus filhos. Mães, quantas mães queriam ter filhos e não podem gerar um filho no seu ventre?
Olhe, não olhe só para os seus problemas. Tenha uma visão mais ampla das coisas na vida. Pare de murmurar. Se você só tem comido arroz, glória a Deus. Se você tem comido só ovo, glória a Deus. Porque tem muitos que estão lá no lixão procurando o que comer. E você ainda tem o arroz e o feijão, o ovo para comer. Agradeça a Deus. Vamos tirar as escamas dos nossos olhos. E agradecer a este Deus que tem te dado vida. Quantas pessoas gostariam de estar aqui sentado, às vezes estão lá no leito do hospital. Será que você já parou para pensar? Nessa pandemia, quantas pessoas partiram? Quantas pessoas nos deixaram? E Deus, pela sua grande misericórdia, nos deu esta vida maravilhosa. Aleluia! Somos ingratos. Somos ingratos no trabalho, né? Às vezes não estamos satisfeitos com o trabalho, não estamos satisfeitos com o chefe que comanda nós, aleluia, porque nós temos um chefe, nós temos um trabalho, nós sabemos que nós iremos receber, levar aquele dinheiro para dentro da nossa casa, para o sustento da sua família. Muitos não têm nenhum salário mínimo para sobreviver, e você tem um trabalho e não agradeça ao Senhor. Ah, meus amados irmãos, às vezes nós fazemos uma jornada em nossa vida, uma jornada gemendo, uma jornada chorando, triste, abatido. Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando para aquele Deus que pode todas as coisas. Nós estamos dando mais atenção para murmurar nas coisas do que no nosso problema, do que olhando para o Deus que pode todas as coisas, do Deus que faz situações acontecerem a favor, ao seu favor. E o Senhor me levou, quando eu voltei, só contar aqui rapidamente, quando eu voltei para a minha empresa, da qual eu há 26, 27, muitos anos, que eu não trabalhava na minha empresa, eu estava emprestada para outra instituição. Eu não queria mais voltar a trabalhar na empresa do qual eu sou funcionária dessa empresa. E eu chorava, eu ia gemendo. Aí abaixou uma portaria, depois de 25 anos, 26 anos que eu estava fora, baixou essa portaria que falou que todos os funcionários que estavam à disposição teriam que voltar para o seu quadro de trabalho. E eu fui chorando, eu fui gemendo. Mas eu falei assim, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para onde eu estou. E eu ia chorando, meus irmãos, assim, o papel foi feito, o presidente não queria liberar a minha, mas a irmã Irene até conhece um pouco da minha história. O presidente não queria me liberar para me voltar, mas nisso ele me liberou, ele assinou, falou, olha, eu vou deixar mais um ano, você ir mais um ano para lá. E nisso, amados irmãos, eu orei ao Senhor, e o Senhor disse para mim assim, por que você está murmurando? O seu local de trabalho, da onde está saindo o seu pão de cada dia, é de lá. Será que você não tem percebido? Será que você não tem percebido dos cuidados que eu tenho colocado você lá naquela empresa? Olha só onde eu te coloquei quando você voltou, depois de 26, 27 anos para aquela empresa. Eu te coloquei você numa diretoria, na diretoria executiva. Olha só o que eu faço com você, e você quer mais o quê? Ore pela sua empresa, agradeça o chefe que você tem. E assim, amados irmãos, desde aquele dia quando o Senhor falou comigo, agradeça, ore, porque é de lá que você está tirando o seu pão de cada dia. E Ele me levou ainda a lembrar que, sabe por que eu te levei você de volta também para aquele lugar? Porque nesses anos, de um ano para cá, 2 anos para cá,
Tinha um grupo de funcionários que eles tiveram que sair porque estavam fora de um direito da Constituição do ano de 1988. E o Senhor me levou para me ficar muito próximo do processo que eu estava sendo feito lá na minha empresa. O Senhor me mostrou tudo. E a partir daquele dia, eu nunca mais murmurei. Todos os dias eu levanto, eu agradeço o Senhor. Obrigado pela minha empresa, Senhor. Porque eu sei que de lá que vem o pão de cada dia. Imagine se o Senhor me tivesse tirado como tirou 61 funcionários que estão aí lutando para voltar ainda. Tá judicialmente que ainda não voltaram. E o Senhor me mostrou, eu te tirei de lá. Aleluia, Senhor. Porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. E às vezes eu estava sendo ingrato para com o Senhor. Eu estava murmurando. Eu estava indo para o local de trabalho gemendo, chorando, triste. Porque eu não queria trabalhar lá. Mas o Senhor me lembrou, é de lá que você precisa orar. E o Senhor só tem me levantado naquele lugar, amados irmãos. O Senhor me colocou numa diretoria executiva. E depois o Senhor ainda me mostrou, ainda vou te colocar você para ganhar um pouquinho a mais ainda. E assim Ele fez, pelo cuidado do Senhor, quando eu parei de murmurar. Quando eu reconheci a grandeza de Deus na minha vida. E eu só agradecia. Obrigada, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o meu futuro e eu não conheço o meu futuro, papaizinho querido. Quantas coisas o Senhor tem me livrado. Então eu louvo ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Eu abençoo o local da onde estou trabalhando. Da onde eu estou tirando o meu pão de cada dia. Eu oro pelos meus chefes. Eu oro pelos diretores e presidente daquela empresa. A murmuração, como eu disse aqui para vocês, ela nos adoece fisicamente. Ela nos traz doenças que às vezes o médico não consegue descobrir o porquê, que está acontecendo. Porque devido a esta palavra, murmuração, e ela nos enfraquece espiritualmente. Em vez de você ficar recapitulando aquilo que está te remoendo, glorifique ao Senhor Jesus. Exalte a este Deus. Pai, está ruim, mas eu sei que vai melhorar, Paizinho querido. Obrigada, Senhor. Obrigada porque na Tua palavra diz, a Tua palavra diz assim. E é por isso que eu preciso conhecer qual é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Isaías 5 diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e que ele precisava mudar aquela situação na vida dele. Antes de continuar, eu quero colocar aqui para vocês uma reflexão da qual, quando eu estava preparando esta mensagem, e veio no meu WhatsApp, eu falei, Senhor, eu vou compartilhar essa palavra também. Então você chega em casa do seu trabalho, senta-se ali numa cadeira e diz: eu não aguento mais esse trabalho. Estou muito cansado. Não estou suportando a convivência com aquelas pessoas. Não sei o que vou fazer. E você começa algo que não é novo na história do homem. Você começa a reclamar. Você começa a murmurar. Você deixou de ser grato a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Murmurar não é algo novo. Desde o tempo em que o homem foi criado até os dias de hoje, o homem não cessa de reclamar. Lá em Números, no capítulo 14, nós vamos ver uma conversa de Deus com Moisés, em que ele diz justamente isso, que o povo de Israel estava murmurando contra ele. E ele diz mais: por causa dessa murmuração, eles não entrariam na terra prometida. Daquela geração, apenas Josué e Calebe entrariam. E a nova geração. Você sabia que murmuração é pecado? Que murmuração é você dizendo que Deus não soube o que fazer no que diz respeito à sua vida,
a situação presente da sua vida, ou mesmo a fatos passados? É você dizendo a Deus que Ele não sabe como agir em relação a você, ou mesmo em relação às pessoas a quem você ama? Murmurar é o registro da nossa ingratidão. Quantas pessoas gostariam de ter o trabalho que você tem? Entretanto, estão ficando desanimados, depressivos, entristecidos, porque não conseguem ter um emprego. Então pense nisso antes de começar a reclamar do seu trabalho. Quantas pessoas gostariam de ter a família que você tem, entretanto estão sozinhas, não tem ninguém por elas. Mas você sempre está reclamando, essa minha família é muito difícil, esse povo fica difícil para conviver. Tente olhar com os olhos de Deus. Procure olhar as coisas com os olhos de Deus. Porque quando nós colocarmos as lentes de Deus, nós vamos conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. E começaremos a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Vamos fazer parte do time dos agradecidos, abandonar o time dos resmungões, e começar a dizer, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, muito obrigado. A palavra reclamar tem a partícula re no começo. Que tal se você e eu abandonarmos o re e ficarmos apenas com a segunda parte? Clamar. Clamar a Deus em agradecimento pelas inúmeras benesses, pelos inúmeros benefícios que Ele tem dado a nós. Sejamos, pois, agradecidos. E que Deus nos ajude nesse processo, porque murmurar mostra que em nosso coração, em nossa vida, tem algo que precisa ser tratado, e ser tratado com urgência. Que tal começarmos a agir de forma diferente hoje? Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe nesse processo. Amém? Então vamos conhecer aqui na palavra agora, sobre essa palavra murmuração, né? Vamos abrir lá em Filipenses 2, de 14 a 16. Filipenses 2, 14 a 16. Vamos ler? Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão e nem esforcei inutilmente, nem trabalhando em vão, né? Amém? O apóstolo Paulo, ele aqui quer expressar para que eles pudessem viver uma vida correta diante de Deus. Como diz aqui no versículo, né? Não murmureis. Ele estava ensinando aquele povo, olha, não murmureis. Ele precisava ensinar aquele povo para que no último dia, ele ia falar assim, mas ninguém me ensinou, ninguém falou disso. Mas pelo seu grande amor, né? Paulo estava aqui exortando esta palavra para aqueles que dizem assim, não murmureis, né? Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. O Senhor aqui está dizendo tudo. Ele não está dizendo só alguma coisa. Ele está dizendo aqui no versículo 14, fazei tudo sem murmuração. Amados, nós precisamos nos policiar nas nossas palavras. Essa murmuração é uma linguagem de expressão, tá? Que eu vou expressar
né? Então, ele diz assim, em tudo eu preciso glorificar, eu preciso ser grata ao Senhor, em tudo. Ele não está dizendo somente em algumas coisas, ele está dizendo aqui em tudo. E Paulo também diz que nós devemos ser luz, né? Nesse mundo corrupto, nesse mundo, numa geração pervertida. Eu preciso ser luz, eu e você precisamos ser luz. Quando ele diz assim, fazer tudo sem murmuração, para quê? Para que nós tornamos filhos de Deus, irrepreensíveis e inculpáveis. Se eu estou deixando que a murmuração tome conta da minha vida, então essa palavra aqui, irrepreensíveis e inculpáveis, ela vai ter uma outra conotação. Se é irrepreensíveis, ela vai tornar filho repreensível. E se ela é inculpável, ela vai se tornar culpável. Olha só. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou em tipo de comportamento, para mim, para você, nós estamos indo de uma maneira contrária. Uma maneira contrária à vontade do nosso Deus. E aqui neste texto também, né? Ele diz assim, a murmuração não pode, aqui ele está dando o quê? Quando ele diz fazer tudo sem murmuração, é uma ordem, meus amados irmãos. E quando é ordem, é mandamento. Não fazer tudo sem murmuração. Então aqui o Senhor está dando uma ordem. Fala para o seu vizinho assim, fazer tudo sem murmuração. Você entendeu? Se não entendeu, você repete de novo. Fazer tudo igual. Então, quando ela faz parte da nossa vida, ela nos coloca, né, na mesma condição do profeta Isaías, quando ele diz assim, eu sou um homem de lábios impuros. Tá? A murmuração, amados irmãos, ela é muito séria. E a consequência dela é mais sério ainda, né? Quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor. Ele não diz aqui que é uma ordem. Se é uma ordem, ela tem que ser cumprida. Tá? Vamos conhecer lá em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha só o que diz a palavra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olha a outra ordem aqui que o Senhor está nos dando. Em tudo dai graças. Tá? Então em tudo, ele colocou com uma vírgula aqui, não. Ele disse em tudo. É lógico, amados irmãos, que às vezes passamos por situações muitos avassaladores, é logo que você não vai ficar glorificando. Você vai falar, oh Jesus, eu sei que estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está me carregando. Eu sei que lá na frente o Senhor está preparando algo melhor. Tá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Então, por que você está murmurando? Porque você não está contente com a vida que Jesus te deu, que Deus te deu. Sabe por quê? Que às vezes algumas pessoas Deus não prospera. Sabe por quê? Porque se Deus prosperar na vida daquela pessoa, como Deus conhece, ela sabe que aquela pessoa às vezes vai largar de Deus e vai para o caminho do mundo. E pelo seu grande amor, então Deus deixa ele aqui na luta. Pode deixar aqui, porque se ele sair da luta, ele vai sair da minha presença. Ele vai para outros caminhos. E por este grande amor, Deus não permite. Então, aqui há uma ordem de gratidão.
É uma linguagem que nós devemos exaltar a Deus e agradecer a Deus, independente daquilo que nós estamos experimentando. A murmuração, amados irmãos, é uma queixa, é um protesto, é uma reclamação, é uma rebeldia, é uma murmuração que nada para essa pessoa está bem. Está tendo o que comer, está tendo uma casa para poder ir para a sua casa, tem uma cama para descansar a sua cabeça, mas ainda não está bom. Deus sabe o momento exato que Ele vai te prosperar. Deus sabe a hora exata que vai dar a bênção para mim e para você. Então, amados irmãos, esta é a expressão, e ao contrário dela, essa expressão é ao contrária à linguagem de gratidão ao nosso Deus. Lá em Tiago 3, vamos conhecer Tiago 3, de 3, 11 e 12, onde ele diz assim, né? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Próximo, pastor. Meus irmãos, pode alguém a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco uma fonte dar água salgada e a doce? Como que da minha boca que eu abençoo, Jesus está dizendo assim, da mesma fonte não pode sair palavras que amaldiçoam e palavras que abençoam. Não, ou ela sai doce ou ela sai salgada, mas da mesma fonte não pode ocorrer isso, amados irmãos. Amém? Né? E quando ele diz assim, da mesma forma que bendiz, amaldiçoando, e não pode dessa forma. Lá em Tiago, olha só, em Tiago 1:26. Tiago 1:26. Olha só, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dessa é vã, tá? Ele fala assim que nós precisamos saber refrear a nossa língua. Porque quem consegue refrear a língua vai cuidar de todo o seu corpo. Tá? Quem consegue refrear, ela vai ter a capacidade de evitar tropeços em muitas outras áreas da sua vida. Então, se você não tem conseguido refrear a sua língua, fala, Jesus coloca 7 anjos para vigiar as portas dos meus lábios. É assim que eu falo, irmãos. Jesus, se eu não dou conta, meu irmão lá, Senhor, coloca 7 anjos para vigiar as portas dos lábios, dos meus lábios, dos lábios dessa pessoa, para que não venhamos falar algo que venha entristecer ao meu irmão, venha entristecer a pessoa que está do meu lado e a sua própria vida. Né? Lá em 1 Pedro 4:9, vamos conhecer também sobre a murmuração. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Olha só, né? Quantas passagens bíblicas nós temos visto aqui, né? Sem murmuração. Sem murmuração. Feche a sua boca. Quando você pensar que você está murmurando, opa, louvado seja o nome do Senhor, continue glorificando a este Deus. O pecado da nação de Israel, eu não vou ler aqui, que está lá em Números 14, para quem já conhece, né? O Senhor Jesus tirou aquele povo lá do Egito e falou, olha, eu vou tirar vocês agora desta terra da escravidão. Eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel. Mas nós conhecemos na história, pelo meio do caminho, aquela nação, enquanto estava indo rumo à terra prometida, eles murmuravam, amados irmãos.
Nada estava bem para aquele povo. O Senhor colocou uma coluna de nuvem para guiar aquele povo devido ao sol do deserto. Não estava bom. O Senhor à noite colocava uma tocha de fogo para aquecer, porque no deserto é muito frio. Não estava bom. Deus mandava comida lá do alto, não estava bom. Eles queriam mais. Eles disseram assim: Moisés, você nos tirou de lá para que nós pudéssemos, nós e a nossa família, sofrer aqui neste deserto. E eles reclamavam. E eles estavam vendo a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles. E eles murmuravam. Nada estava bom. A sua roupa não envelhecia. O seu sapato não estragava. Deus cuidando o tempo todo daquele povo, e o povo não reconheceu a gratidão de Deus. E aí, o que aconteceu? Ficaram todos pelo deserto. Somente Josué e Calebe puderam entrar na terra prometida. Que isso possa servir de exemplo para mim e para você. Talvez você já esteja chegando muito próximo da sua bênção e você começa a murmurar. Aí Deus fala assim: não, ela não está reconhecendo aquilo que eu estou fazendo pela vida dela. Ela não está olhando para mim. Ela está olhando para as suas dificuldades, para as suas reclamações, mas não está olhando para mim. E Deus vai lá e corta aquela bênção que você já estava muito próximo para receber, devido às suas murmurações. Nós vimos lá também, no mesmo livro, lá em Números também, onde Arão e Miriam, eles murmuraram contra o quê? Contra a autoridade de Moisés. Eles questionaram a autoridade de Moisés. E Deus disse assim: fui eu que levantei Moisés. Fui eu. Então eles não estavam questionando contra Moisés, mas sim, eles estavam questionando contra a autoridade daquele que levantou Moisés, que é o Senhor nosso Deus. E às vezes, amados irmãos, nós temos levantado contra as autoridades, às vezes dentro da nossa igreja. Não pode. O Senhor levantou. Se você não gostou, se eu não gostei, vamos aos pés do Senhor, apresentar diante do Senhor, e não para o vizinho, não para o lado. Aqui, Moisés, Arão e Miriam, eles questionaram. E ela ficou com o seu corpo totalmente em lepra. Porque questionou a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Mas ela não viu que atrás de Moisés, quem deu essa autoridade foi o Senhor nosso Deus. A murmuração muitas vezes é uma linguagem de queixa, de descontentamento, e nos coloca numa rota de colisão com a autoridade de Deus. Agora, quais são as consequências disso? Vamos ver lá em 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha só, tá? Vamos ler novamente. E não murmureis, como também aqueles que algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eles foram destruídos, aquela nação, aquele povo de Israel foi destruído pelo exterminador devido à sua murmuração. E eles não puderam contemplar, não puderam entrar na terra prometida. Versículo 11, pastor, por favor. Ora,
Todas estas coisas lhe sobrevieram como as figuras e olha só daqui para lá, ó, estão escritas para aviso de quem? Para o nosso aviso, amados irmãos. Para que já são chegados aos fins dos séculos. Então, ele deixou isso aqui escrito para o nosso aviso. Ele está dizendo para a nossa advertência, ele está dizendo aqui, olha, vocês, meus amados irmãos, não repitam aquilo que o povo de Israel fizeram ali no passado. Não repita, porque se vocês repetirem, vocês vão ser destruídos pelo exterminador, pelo destruidor. O Senhor nos ama tanto, amados irmãos, que Ele nos dá essa advertência. Às vezes nós erramos, sabe por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Errais porque não conhece a verdade. Porque Ele aqui nos adverte, olha, estão escritas, meus amados, para aviso nosso. Eu não quero que vocês entrem também pelo mesmo caminho. Não repitam os mesmos erros, porque se vocês repetirem os mesmos erros, as consequências graves e severas virão sobre a sua vida. Somos advertidos lá em Efésios, onde ele diz assim, não devemos dar lugar a quem? Para quem que não devemos dar lugar? Do diabo, né? Que é a palavra da murmuração. Porque ele trabalha, sabe por quê? Ele trabalha, meus irmãos, com legalidade. E quando eu quebro essa ordem, esse princípio, eu estou abrindo a legalidade para que o inimigo tenha sobre a nossa vida. Princípios não podem ser quebrados. Fala para o seu irmão aí. Não pode. Uma ordem não pode ser quebrado. E quando quebramos estes princípios, estamos sendo terrivelmente nocauteados pelo inimigo. Por isso, meus amados irmãos, se conserte com Deus, para que a sua situação, o seu ser, do seu entendimento, que princípios precisam ser praticados e não quebrados. Não permita que o destruidor entre na sua vida através daquela palavra da murmuração. Não permita. Você já tem conhecimento da palavra hoje. Se você não tinha conhecimento, a partir de agora você está tendo conhecimento. E nós somos cobrados conforme o nosso nível de conhecimento. Você pode dizer assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu venho à igreja, eu faço isso, eu oro, eu faço aquilo, mas não está vigiando nesta palavra que é a murmuração. E às vezes, por causa desta palavra, você tem tido vida de sofrimento, vida de desgosto, porque você pensa que se está servindo ao Senhor, é um servo bom, mas nesse princípio, você está quebrando esse princípio, esta ordem de Deus, você está murmurando. E eu quero falar aqui, enquanto, que o louvor, a murmuração, ela traz consequências, o louvor, eles nos liberta das cadeias que nos amarram. Quando Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. E as cadeias se romperam. As cadeias se quebraram. Porque eles estavam ali. Naquele momento, naquela prisão, daquele jeito, eles não murmuraram. Eles deixaram exemplo para mim e para você. Louve ao Senhor nos momentos de dificuldade. Para que nós possamos experimentar a grandeza de Deus. Quando temos esta linguagem de amor e gratidão, em vez de feridos, nós somos protegidos
Em vez de presos, nós somos livres. Que a sua boca e que a minha boca nesta noite não carregue a impureza da murmuração, mas que ela venha a glorificar, a exaltar a este Deus maravilhoso. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse instante. Só pode colocar aquele louvor, pastor. Vamos louvar ao Senhor neste instante. Porque o louvor, ele liberta cadeias. Ele liberta as amarras. Aqueles que estão feridos, o Senhor diz nesta noite que vocês serão protegidos. Em vez de vocês se sentirem presos, vocês vão se sentir livres, porque Jesus é livre.